Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Laisa, sejam muito bem-vindos ao canal Glória ao Rei. Se você clicou nessa mensagem, glória a Deus, é porque Deus quer falar com você. Então abra os seus ouvidos e o seu coração à voz do Senhor, porque Ele quer te abençoar. Antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas também sejam alcançadas com a bênção do Senhor. Hoje nós vamos ler no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é a natureza do Senhor Jesus, é o caráter do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo para todas as situações, para todos os tipos de condutas que nós temos que ter na vida. Porque Jesus, ele não se norteava pelo comportamento das pessoas para que ele tivesse uma determinada conduta, não. Jesus, independente do que as pessoas faziam, de certo ou de errado, ele fazia o certo. Ele fazia o que a palavra de Deus mandava. Ele não mudava o seu caráter. Ele não mudava a sua índole para agradar as pessoas ou para se adequar às situações. Jesus não contava aquela mentirinha conveniente para se safar de alguma situação, de algum constrangimento, não. Pelo contrário, Jesus muitas vezes ele era duro, porque a verdade de Deus muitas vezes para muitas pessoas ela é dura. E é assim que tem que ser. Para se quebrar uma parede de concreto, há que se ter um instrumento duro, rígido, o suficiente para quebrar aquele concreto. A palavra de Deus é esse instrumento para quebrar a parede do pecado, para quebrar a parede do comodismo espiritual. Infelizmente, muitas pessoas não aceitam. E outro dia, o Senhor, lendo a Bíblia, o Senhor colocou uma mensagem no meu coração, que é essa mensagem aqui, mas relativa a uma outra passagem. Eu estava lendo na Bíblia sobre o suicídio de Judas. Judas Iscariotes, ele era um dos discípulos de Jesus, um dos 12 apóstolos. E Judas, desde o início, ele não tinha no coração dele aquela amizade sincera por Jesus. Ele seguia Jesus por alguma conveniência, não é? Só que Jesus sabia ali que ele seria, num determinado momento, traído por Judas. Seria vendido por Judas. Mas Jesus sempre teve amor por Judas. Jesus sempre foi amigo de Judas, mesmo sabendo que Judas não era amigo dele. Ou seja, Jesus não mudou em nenhum momento o caráter dele, o caráter puro, o caráter de amigo, o caráter que compreende as fraquezas dos seres humanos, o caráter de altruísmo. Porque Jesus ele se coloca no nosso lugar nas situações. Porque Jesus passou por todas essas coisas aqui na terra, só que ele permaneceu firme, puro e fiel a Deus. O que não é o nosso caso muitas vezes. Então, quando alguém aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, prega a palavra, ora, tem aquela comunhão com Deus, mas de repente ela cai, ela fica fraca, ela se desvia do caminho do Senhor, ela trai a Jesus. Uma traição semelhante à que Judas Iscariotes fez. Jesus fica muito triste, mas Jesus não vê aquela pessoa como inimigo. Jesus não fica com raiva. Jesus não quer mais não saber dela. Não quero mais saber. Não quer saber de mim, eu não quero saber dela. Não, Jesus permanece fiel, fiel à palavra, fiel ao amor a Deus, fiel ao amor que Ele sente por nós, fiel a esse amor tamanho que fez com que Ele passasse por todo aquele sofrimento e morresse na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados e para que a nossa alma fosse salva. Jesus rasgou o véu que nos separava de Deus e por causa dele, do que ele fez, hoje eu e você temos acesso livre ao Senhor. Basta querermos. Deus está disponível para nós 24 horas por dia, todos os dias até a segunda volta de Jesus. Jesus, hoje,
e até a segunda volta dele, ele é o nosso advogado de defesa. Ele está sentado no trono, ao lado de Deus, reinando soberano, intercedendo por nós junto a Deus. Senhor, ajuda a Liza. Ela não está muito bem, espiritualmente ela está fraca, o diabo está tentando ela a pecar, a fazer isso e aquilo, então ajude ela, dê outra chance para ela, envie o Espírito Santo para falar com ela, envie aquele teu servo para falar com ela. Jesus faz isso por mim, Jesus faz isso por você, faz isso por todos. Ele é atualmente o nosso advogado de defesa, como ele é desde que ele ascendeu aos céus e será até a segunda vinda dele. Porque no momento em que a trombeta tocar, o céu se abrir e Jesus em toda a sua glória maravilhosa, montado no cavalo branco, acompanhado de todos os exércitos dos céus, vier para arrebatar a sua igreja, meu amigo, ali ele não será mais o nosso advogado de defesa. Ele será juiz. Então aproveite esse tempo da graça. Aproveite esse tempo em que você e eu temos livre acesso a Deus, a Jesus. Nós temos acesso à Bíblia impressa, nós temos acesso à Bíblia online, nos nossos aplicativos, nos nossos telefones, tablets, computadores. Nós moramos num país abençoado e privilegiado, onde nós podemos ainda ir às igrejas, ler a Bíblia, pregar a palavra, orar, fazer cultos ao ar livre, coisa que nossos irmãos em várias partes do mundo já não podem mais há certo tempo. Nesse exato momento em que eu estou falando com você, milhares de irmãos nossos estão partindo, estão tendo suas vidas ceifadas por amor à palavra, porque optaram em permanecer firmes no caminho do Senhor, porque optaram pela vida eterna com Jesus. Façam o mesmo. Se você nega Jesus, Ele não vai te forçar a ficar com Ele. Ele vai ter que te negar. Negar no sentido de que você não quer Ele com você. Jesus não vai te amarrar. Jesus não vai segurar a tua mão com uma força tal que você não vai poder soltar, não. Jesus não larga da mão de ninguém. Mas se você quer largar da dele, Ele permite, porque Ele respeita a sua liberdade. Só que o caráter de Jesus não muda. E esse é o nosso exemplo que nós devemos ter aqui nessa vida. Independente se alguém nos traia, independente se alguém nos fizer mal, nos caluniar, tentar nos prejudicar, nós não devemos pagar com a mesma moeda. Nós não devemos sair do nosso caminho de santidade e mentir, e nos vingar, e também caluniar, e também tentar fazer mal àquela pessoa. Não! Não mude o seu caráter. Permaneça com o seu caráter semelhante ao caráter de Jesus. Permaneça fiel, enquanto todos à sua volta se tornam infiéis. Permaneça fiel, fiel a Deus, fiel aos seus princípios, fiel a tudo que você aprendeu da palavra de Deus, fiel às promessas de Deus, fiel à santidade. E aí vai um aviso muito importante a você que tem andado com más companhias. Fuja das más companhias. Uma maçã podre, ela estraga todas as outras no cesto. A carne é fraca. Se você tende ao pecado da carne, se você tende a trair o seu cônjuge, você está andando com amigos que estão te influenciando a fazer isso, a trair o seu marido, a trair a sua mulher, te dizendo que não, ela não vai ficar sabendo, ele não vai ficar sabendo, isso será um segredo nosso. Ficar com uma pessoa só é muito chato. E você está ouvindo isso é o diabo falando com você através dessa pessoa. E você está deixando essa pessoa e o diabo fazerem a sua cabeça.
E se você não fugir disso, se você não fugir dessas más companhias, dessas más influências, você vai cair. Você vai cair sim, porque a carne é fraca. E se você já está dando ouvido a essas vozes malignas, com esses maus conselhos, é porque o seu espírito já está fraco. Você não está se alimentando com a palavra de Deus, para que o seu espírito fique forte e resista a essas tentações. Se você está em pé, não caia. Vigie para que você não caia. Fuja das más companhias. Você jovem, fuja das más companhias. Você homem, mulher, fuja das más companhias. Criança, fuja dos seus coleguinhas que são más companhias para você. Ah, mas eu não tenho como fugir. Eu trabalho com essa pessoa, eu estudo com essa pessoa, não tem como fugir. Fugir é no sentido de se afastar, mesmo tendo que ficar perto. É se afastar. Não fique conversando muito com ele. E quando você for conversar com essa pessoa, seja você a influenciá-lo bem, com os princípios morais, com a palavra de Deus, e não deixar que essa pessoa que não tem a luz de Jesus te influencie. Tem que ser o contrário. É o cristão que tem que ser a luz, porque nós somos a luz do mundo e nós temos que espalhar essa luz por onde andarmos e não deixar que as trevas que há em várias pessoas com as quais convivemos nos afete, apague essa luz em nós. Não. A luz do Espírito Santo, ela é muito mais forte do que as trevas. Então se levante, deixe de ser tímido, deixe de ser omisso, deixe de ser medroso e fale da palavra de Deus, seja firme nos seus princípios. Ah, vamos ali, vamos tomar uma cerveja depois do trabalho, vamos conversar com algumas meninas lá, algumas mulheres, depois a gente sai, faz um programa, sua mulher não vai saber. Não, seja firme, fala: eu sou casado, eu amo a minha esposa, eu sou fiel a ela, eu sou fiel aos meus princípios, eu sou fiel à palavra de Deus, que diz que adultério é crime. E você também não devia fazer isso, mesmo você não sendo casado. Você não deve fazer isso. Se converta a Deus, é tão bom ser de Jesus. Seja luz. Faça a luz que há em você ser maior do que as trevas que há no outro. E não se deixe contaminar pelos maus conselhos, pelas tentações às quais o inimigo quer que você caia nelas. Cuidado, vigie. A Bíblia diz: vigie, 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 vigie. E ore. Peça a Deus para te livrar das tentações e seja forte. E como você será forte? Alimentando o seu espírito com a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. E permaneça fiel, não mude seu caráter. Mesmo que as circunstâncias e as pessoas te forcem a agir de maneira igual a elas, não. Seja fiel. Não mude o seu caráter, assim como Jesus nunca mudou o caráter dele, mesmo sendo traído, humilhado, injustiçado, cuspido, esbofeteado, tendo seu corpo traspassado por uma lança, tudo injustamente, porque ele nunca teve pecado. Permaneça fiel, assim como Jesus permanece fiel e permaneceu. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, aceite-o agora, não perca tempo. O depois ou amanhã pode não existir. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu rejeito tudo que o mundo me oferece e eu quero viver a partir de agora em novidade de vida com o Senhor. E Jesus está de braços abertos para te aceitar como filho. Está muito feliz. Haverá uma grande festa no céu pela sua salvação. E se você está desviado dos caminhos do Senhor, meu irmão, não perca tempo. Volte correndo para os caminhos do Senhor, porque não há melhor lugar do que a presença de Deus. Diga: Senhor, meu Deus, eu renovo nesta hora a minha aliança contigo. Perdoe todos os meus pecados. E me ajude a viver, meu Deus, na tua presença, rejeitando o pecado e tudo que o mundo me oferece. E Ele vai te receber novamente como filho amado. Se essa mensagem te abençoa, eu tenho certeza que abençoou sim, porque o Espírito Santo falou com você. Eu peço que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas como você foi e vamos ganhar almas para o Senhor. Amém?
Fiquem com Deus, que Deus lhes abençoe em nome de Jesus.